É aqui que eu falo da jornada de como captar os seus primeiros R$ 5.000 por mês aí na ONG. Meu nome é Débora Ferreira e vamos começar mais um episódio com o tema: por que captar recurso é tão difícil? Gente, eu acho que essa é uma frase que eu escuto direto. Que não que é uma coisa engraçada, não, gente. Nunca vou falar isso. Não é engraçado, não, a gente ter essa dificuldade na captação de recursos dentro do nosso projeto. Mas a questão é, será que realmente é difícil captar recursos? Uma coisa que muita gente me pergunta, que acho que eu falo com tanta facilidade essa questão de falar, de captar, mas não é fácil mesmo, não, gente. A gente precisa entender o passo a passo, a gente precisa entender que há técnicas, a gente precisa entender que existe, sim, a grande concorrência, né? Uma concorrência, uma competição, vamos dizer assim, na questão dos recursos, mas eu não vou dizer para vocês que é uma coisa tão difícil. Eu vou dizer para vocês que é uma coisa que dá para ser feita, e dá para ser feita com muito bem, se a gente souber ter o passo a passo, se a gente souber fazer as coisas da forma correta. Então, assim, é difícil? É difícil para quem não entende o que é recurso. É difícil quando a gente não entende como a gente vai captar. É difícil quando a gente não entende quais são as fontes de recursos que existem. Então, assim, tudo se torna muito difícil quando a gente não tem conhecimento daquilo que a gente quer fazer. Então, muitas das vezes, eu falo para as pessoas, gente, a captação de recursos é uma técnica, gente, a captação de recursos é um passo a passo. Gente, a captação de recursos tem que ser feita do jeitinho certo, que tem que seguir alguns passozinhos. E o que a gente fala aqui, já praticamente há 2 anos aqui que eu falo para vocês, é que dá para seguir sim, dá para captar recursos sim no projeto, mas isso vai depender de vocês. Porque tem gente que fala direto comigo, Débora, você falou tal coisa e eu fiz, e deu certo. E dá, gente. Não é questão de que é difícil. A questão é, a gente não sabe fazer. É como se a gente fosse fazer uma conta de matemática. Se eu não sei o que é raiz quadrada, se eu não sei a regra de 3, gente, fica difícil para mim. Mas se eu tenho conhecimento, pelo menos do básico, fica mais fácil eu fazer as coisas. E essa é a questão aqui. Se eu quero realmente captar recurso no projeto, eu tenho que saber o que é o meu projeto. Não adianta eu pensar em captar recurso pensando, cara, eu quero ter dinheiro, eu quero ter dinheiro, eu quero ter dinheiro. E sim, gente, é importante a gente ter recursos financeiros dentro do projeto. É muito importante no contexto de fazer o projeto acontecer. Não simplesmente ter dinheiro e a gente não saber o que a gente vai fazer com esse dinheiro. São coisas totalmente diferentes quando a gente fala da questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Eu sempre falo para vocês aqui, às vezes, eu cheguei num projeto uma vez que a pessoa falou que estava uma dificuldade de captar recurso, que não sei o que lá, chorou, como sempre. E quando o recurso chegou, a pessoa foi fazer uma obra na instituição, pintar a casa. Gente, para que tu vai pintar a casa? Ah, não, mas tem que ter um espaço bonito para as famílias. E, gente, precisa ter um espaço bonito para as famílias. Mas só se for realmente necessário. E se o dinheiro estiver sobrando. Mas se o dinheiro não está sobrando, gente, não precisa ter um espaço bonito. Tem que ter um espaço somente de qualidade. Que não caia água na nossa cabeça quando a gente estiver lá dentro. Que a gente não fique morrendo de calor quando a gente está dentro do projeto. Isso é um espaço de qualidade. Agora, eu não preciso botar o espaço super lindo, pintar a instituição inteira e chegar na hora de fazer o trabalho mesmo, faltar papel, faltar caneta, faltar instrutor. Pô, então para que tu pintou? Se tá faltando tudo, as pessoas vão olhar o projeto e vão falar, nossa, que espaço maravilhoso. Para que eu vou doar para esse espaço tão bonito? E, gente, isso também acontece. No projeto que eu trabalhava em Botafogo, a nossa casa é linda. É uma casa antiga, é tombada. E aí aquela questão, a gente fez a obra bonita e as pessoas achavam que só porque o espaço é na Zona Sul, só porque a casa é bonita. E não era bonita no sentido de que a gente pintava todo ano não, tá, gente? A gente pintou, eu fiquei no projeto quase 8 anos. E nesses 8 anos que eu estava no projeto, a gente pintou a casa uma vez. Uma única vez. E foi porque realmente já estava saindo as cores, a madeira estava ficando podre, estava tendo cupim. Aí a gente fez a obra no projeto. Mas fora isso, o recurso que entrava no projeto era somente para as necessidades realmente do projeto, que era pagar a equipe, comprar os medicamentos, comprar as cestas básicas. Isso era uma coisa necessária porque a gente tinha que atingir os nossos objetivos, que era fazer com que as crianças não voltassem a ser internadas. Melhorar a qualidade de vida dessas crianças e das suas famílias. Esse era o nosso objetivo.
Agora, se eu não sabia nem qual era o meu objetivo, por que eu vou pedir recurso? Torna-se difícil quando eu falo isso para vocês. No momento que eu entendo o que é o projeto, como faz, para quem faz, quando faz, isso eu tenho que ter um entendimento do projeto. Se eu não entender isso e simplesmente sair pedindo, se torna difícil captar. Se torna muito difícil, tá? E aquela coisa, então é difícil captar. Não é, gente, não é difícil. Não é difícil passar no edital quando eu sei escrever um projeto. Não é difícil eu passar no edital se eu tenho a documentação necessária. Não é difícil eu passar no edital se eu li o todinho, sabe? É importante. Li todo o regulamento, vi se eu estou compatível, se o projeto tem todos os certificados. Legal. Então, se eu estou ali, consigo ter essas questões, é uma possibilidade muito grande de eu passar. É difícil? É difícil porque eu tenho uma grande competição. Existem centenas de organizações que vão disputar para ter aquele recurso. Agora, se eu sei pelo menos uma boa parte das fontes de recursos, eu consigo ter recurso de outras fontes. Então, não fica difícil ter recurso no projeto. Fica muito mais fácil quando eu sei disso. E quando eu falo isso, as pessoas ficam, fala sério, Débora. É mesmo? Claro que é, gente. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e eu perguntei para ela, e aí, como está a sua rifa? Débora, a gente já conseguiu vender praticamente a rifa toda em uma semana. Gente, em uma semana, a pessoa conseguiu vender praticamente a rifa toda. Débora, quanto é essa rifa? R$500. Em uma semana, vamos botar aí 2 semanas que eles não conseguiram, fechou a semana agora. Então, semana que vem, com certeza, eles fecham uma rifa. Em 2 semanas, consegui R$500 no projeto. Dá ou não dá para fazer recurso dentro do projeto? Eu fiz um evento. Praticamente, a pessoa fez um evento aqui, organizou o evento, vendeu os convites do evento e faturou quase R$6.000. Num evento que aconteceu aí de praticamente 20 dias aí, correndo para o evento acontecer com essa questão de isolamento social e o projeto conseguiu quase R$6.000. Gente, dá ou não dá para fazer recurso no projeto? E ali, quando eu falo fazer uma rifa, fazer um evento, eu não tenho ninguém competindo comigo. Sou eu e eu. Se eu quero fazer, eu vou fazer. E eu vou conseguir, se eu tenho interesse realmente de estar fazendo isso dentro do meu projeto. Então, não é difícil captar. É fácil. Se eu souber o que eu quero fazer. Se eu souber o que fica mais fácil para mim. Como eu disse, eu passar no edital é difícil, eu não tenho alguns certificados. Mas nem todos precisam. Tudo bem. Mas aquele que você quer passar, precisa de certificado. Aquele que você quer passar, precisa de um tempo do seu CNPJ. Aquele que você quer passar, você precisa ter o balanço patrimonial ou balanço social de 2019 e você não tem. Por isso que é difícil passar. Não é, gente. Quem é a pessoa ali? Quem é a pessoa que está ali brigando, que está fazendo com que você não passe nesse projeto? Que não passe nesse edital? É você, como projeto, porque você que não tem os documentos necessários. E assim, quando eu falo isso para as pessoas, a pessoa olha para minha cara e fala assim, mas é injusto. Eu falei, gente, não é injusto. Não é injusto, gente. E não vamos falar a verdade, o que é justiça e o que é injustiça? Vocês já pensaram nisso? Quando eu estava falando, assim, né? Eu vivo falando com pessoas, vocês sabem disso. E eu vivo falando assim, conversando, e essa semana eu falei acho que eu falei com umas 5, 6 pessoas essa semana, e a pessoa conversando comigo falou, mas aí é uma injustiça muito grande, porque a gente faz um trabalho social. Eu faço um trabalho maravilhoso, eu estou mudando vidas. E aí eu quero eu quero mudar, eu quero agregar, eu quero acrescentar uma coisa no meu projeto e vou participar de um edital e o edital me pede certificado X. E eu não tenho. Eu falei, então, por que você não tem? Porque eu fui tentar tirar e não conseguia. E por que você não conseguiu? Porque eles falaram que eu tinha que o meu trabalho tinha que ser contínuo. O meu trabalho é uma vez por semana, uma vez por mês. Eu falei, cara, se o trabalho é contínuo e isso é uma regra para certificação, desculpa, você não está na regra.
Você não tem os critérios, então você não vai ter a certificação. Por que o seu trabalho não é contínuo? Ah, porque eu acho que o certo é fazer assim. Tudo bem, se você acha que o certo é isso, então é o certo para você. Mas para as regras, para ganhar o certificado, para conseguir passar nesse edital, tem que ter isso. Se você não tem, não tem. Aí a pessoa ficou, mas eu acho isso é injustiça, isso está fazendo com que outros projetos, o meu projeto vai ficar sem recurso por causa disso. Eu falei, vai, ué. Ele vai ficar sem esse recurso. Ele não é que ele vai ficar sem recurso, ele vai ficar sem esse, porque vão ter outros recursos para você captar. Ah, mas eu queria esse. Eu falei, ué, então se enquadra. Simples assim, se enquadra. Aí a pessoa olha para minha cara e fala, mas como é que eu vou me enquadrar se eu não tenho os critérios? Eu falei assim, cara, acabei de te dizer. Então, fique dentro dos critérios para você ter a certificação. Ah, mas para eu conseguir fazer isso, eu tenho que me adequar, eu tenho que ter mais recurso, eu falei assim, então a gente vai fazer isso. Se você quer isso, a gente tem que correr atrás para isso. Não adianta você ficar reclamando. O que adianta você bater cabeça, você gritar, você berrar e falar que isso é injusto, que isso não é certo? E se você olhar aqui no documento, isso aqui é regra. Se você olhar na lei, a lei diz isso. E só porque você acha que está errado, não vai fazer? E aí, como fica? Aí a pessoa ficou lá, me olhou, ficou de cara feia, reclamou e falou, então a gente vai ter que se enquadrar, né? Eu falei, vai, se você quer esse recurso, sim. Essa é a realidade. E por que isso acontece, gente? Eu vou falar por que não é justiça e por que é justiça. E depende da nossa visão. Porque, gente, essas instituições, como eu falei, para você ter um certificado, eu falo certificado, né? Mas na verdade é para a gente ter inscrição nos conselhos municipal, estadual, e da mulher, e da pessoa com deficiência, da pessoa do idoso. A gente tem que estar enquadrado com essa realidade desse conselho, claro, está ali junto com esse conselho brigando. E quando eu falo brigando, é lutando pelos direitos dessas pessoas. Quando eu falo isso para você, a gente tem que entender que o nosso trabalho é de acompanhamento. Não dá para fazer uma coisa uma vez no mês para uma pessoa e falar, eu estou mudando a vida dela. Gente, para pensar. Realmente, quando a gente fala acompanhamento, você acredita que uma vez por mês vai mudar realmente uma pessoa? Se você falar para mim, vai, eu vou falar, então, ok. Então, se você acredita nisso, eu acredito com você. Mas eu quero que você me dê resultados que houve mudança na vida das pessoas com esse acompanhamento que você fez em um dia. Eu acredito, sim, gente, que pessoas mudam, sim, com uma palavra. Com uma palavra. Mas essa pessoa tem que estar muito, 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 muito querendo isso. Muito. Porque eu já vi várias e várias vezes, gente. E isso, gente, não estou falando que é impossível, mas se a gente parar e ver todas as pesquisas, estatísticas, a estatística fala, não dá para mudar uma pessoa, tipo, dá para mudar? Dá, mas vai ser 1% do trabalho que você vai fazer que vai mudar uma pessoa fazendo um atendimento uma vez por mês. Porque se não for constantemente, ela não vai mudar. Porque ela precisa que a gente fale com ela ali pelo menos uma vez na semana. Olha, cara, é assim, assim, assim. Olha, é assim, assim, assim. Exemplo que eu dou para vocês, mundo real, tá, gente? Curso mesmo. Curso que a gente faz no dia a dia da gente. Se você faz uma faculdade, se você faz um curso de inglês, se você faz um curso de informática, o cara fala assim, uma vez na semana no mínimo. Uma vez na semana. E essa uma vez na semana, ele vai falar assim, olha, você vai ter aula uma vez na semana de 3 horas. Senão, a gente vai dividir de 1h30 por 1h30. E aí, se a gente fala assim, pô, para pensar e ver se não é isso. Se você atende, se você tem um psicólogo, ele vai fazer a mesma coisa, atendimento semanal. Ele não vai falar assim, olha, hoje você me conta o que aconteceu na sua vida, daqui a um mês, tu me conta de novo os seus problemas. Gente, não dá. Desculpa, não dá. Porque eu tô passando por uma coisa na minha vida que eu preciso conversar com essa pessoa uma vez no mês, porque uma vez na semana, porque uma vez no mês é muito longo para mim. E eu vou ter uma recaída nesse meio do caminho. Se a gente parar para perceber, o próprio AA, as reuniões é uma vez por semana.
Dependendo, e quando é difícil, tá, gente? Porque eu vejo, aqui onde eu moro, é 2 vezes na semana, terças e quintas. 2 vezes. Aí se eu falar para a pessoa assim, ó, você que está aqui trabalhando essa questão da dependência com álcool, lá, a gente vai fazer uma vez no mês, tá? Tu acha mesmo que o cara vai conseguir uma vez por mês conversar contigo? Ele vai falar, cara, eu estava muito agoniado, eu precisava. Ele vai recair. E é o que a gente fala no projeto. Não tem, gente, como a gente fazer um atendimento uma vez por mês. Mesmo que você fale assim, mas isso é sim para acontecer. Se você falar uma vez por mês presencial, é uma coisa. Agora, se você falar assim, é uma vez por mês presencial, mas a gente tem atividades remotas, a gente fala com uma pessoa por telefone toda semana, aí eu falo, legal, o projeto está acontecendo. E é isso que a gente está falando aqui. E isso tem a ver com a nossa captação. Porque as pessoas entendem dessa forma. Uma vez por mês não tem tanta diferença. E isso, gente, tá lá quando você vai tirar o seu mais. Ele fala, trabalho constante. CMDCA, trabalho constante. E aí você fala que você quer e você não faz esse trabalho, é um critério. E aí fica difícil, sim, você conseguir a certificação. Se você vai precisar se enquadrar essa realidade, você tem 2 opções. Você se enquadra do jeito que você consegue, e do jeito que você consegue pode ser dessa forma. Ó, atendimento remoto, atendimento presencial, a gente está se enquadrando com a nova realidade. A gente vai fazer o atendimento, mas vai ser atendimento uma vez. Não dá para fazer, porque a gente tem que pagar a passagem das pessoas. Aí a gente vai começar a organizar o projeto para ver realmente a necessidade, como que isso vai ser feito. E aos pouquinhos a gente vai fazendo. E ter consciência que não vai acontecer do dia para a noite. Porque tudo vai depender de algumas coisas. Recurso. E esse recurso, gente, não é só o dinheiro, não, tá? Tem pessoas que vão contribuir com o projeto. Tem produtos que você vai dar. Entendeu? Tem a questão dos serviços. Isso tudo conta. Então, a gente tem que pensar. Então, por isso, gente, que a gente não pode botar dificuldades na hora de captar recurso. A gente tem que trazer a captação de recursos como uma coisa fácil. Fácil para a gente. E essa facilidade, eu gosto muito de dizer para as pessoas, é a gente entender realmente o que a gente faz. E não só entender o que a gente faz no contexto como, quando, porquê, não só isso, mas entender a questão de como eu faço para captar. A gente normalmente faz o quê? Eu vou captar. Eu quero captar. Não importa, eu quero captar. A gente quebra o sistema. Eu vivo dizendo para as pessoas que o projeto é como se fosse o nosso próprio corpo. É um sistema vivo. Eu preciso do meu pulmão, eu preciso do meu cérebro, eu preciso do meu coração, eu preciso dos meus órgãos, tudo para que ele funcione. Mesmo que algumas pessoas falam assim, mas aí a gente tem que pensar que existem pessoas com limitações físicas. Tudo bem, gente. Só que aí é aquela questão, quando as pessoas têm algum tipo de limitação, vai apurar outras coisas. E às vezes a limitação vai fazer com que eu não possa fazer algumas coisas. Isso é como se fosse o dentro do nosso projeto. Se eu tiver com alguma coisa fora de alinhamento, ou eu vou deixar de fazer, ou eu vou ter que entender melhor para que eu possa fazer. Porque eu vou ter que alcançar o objetivo da instituição. E qual é o seu objetivo? Eu vivo perguntando isso para as pessoas. Qual é o objetivo do projeto? Não adianta a gente não saber qual é o objetivo do projeto. Porque a gente fala com pessoas. E se as pessoas não entenderem a causa do projeto, não tem recurso. Vocês já pensaram nisso? Como se torna difícil a gente pensar em captar recurso quando a gente não sabe o básico? Fica difícil a gente, às vezes, captar recurso quando a gente não sabe nem os recursos que a gente gasta dentro do projeto. Isso é difícil. Eu não vou esquecer que eu sempre brinco que os comentários ruins é uma coisa que marca muita gente. Os comentários bons é tipo assim, pô, legal. Mas os ruins sempre ficam, né? E eu sempre gosto de dizer os ruins aqui para vocês, que é a questão de falar que a gente pode economizar dentro do projeto. Que essa economia, gente, pode vir através de luz, água, telefone, através das nossas campanhas. E quando eu falo dessa economia, às vezes é besteira que as pessoas falam, mas tu acha mesmo que aqui onde eu moro eu vou parar de gastar luz? Aqui é um calor insuportável, tu acha que eu não vou desligar o ar-condicionado? E aí a questão aqui é o que eu tô falando. Isso, gente, sabe o que é? É que a gente pega as coisas
na medida, na ponta da língua. Gente, o que não dá para você fazer, você não faz. O que dá para você fazer, você faz. Isso, gente, é aplicar. É aplicar dentro do projeto. E isso tem a ver com captação de recursos. Se eu estou aqui no Rio de Janeiro, num espaço onde tem um calor, às vezes bom, que está 40 graus aqui, e eu ligo o ar-condicionado, ok. Mas se eu estou no Rio de Janeiro, que também está 40 graus, mas eu estou lá em cima do morro, tá? Na comunidade, que bote um ventinho gostosão, para que eu vou ligar o ar-condicionado? Eu vou ligar o ar-condicionado, às vezes, quando tem aula de informática, porque fica um monte de jovem, o pessoal fica gritando, a sala fica quente, os computadores estão todos ligados. Então, realmente é necessário ligar o computador, ligar o ar-condicionado, porque vai queimar. Mas se não tem gente ali na sala de informática, eu não preciso ligar. Eu não preciso ligar o ar-condicionado na hora de ter uma pessoa na sala. Eu falo, vai ter só um computador ligado, a gente abre a janela, porque areja bem aqui, como por exemplo, eu fico aqui no computador o dia inteiro. Minha casa não tem ar-condicionado. E por que meu computador não queimou? E tá um calor assim, legalzinho, tá 35 graus lá fora. E não queimou, por quê? Porque não é necessário estar no ar-condicionado. Mas tem gente que gasta energia só porque quer ali estar, mas eu quero, é luxo. Não, gente, eu posso deixar de gastar se não tiver um ambiente ruim para mim. Se o ambiente estiver ruim, eu estiver pingando aqui, eu tenho que ligar o ar-condicionado, é óbvio. Mas se não, eu não vou ligar. É necessário, eu deixo ali, eu economizo. Isso tem a ver com captação de recurso. Se eu sei que eu tenho a certificação XYZ e me dá a possibilidade de deixar de gastar recurso no projeto, eu vou ter. Isso tem a ver com captação de recursos. O deixar de gastar. Na hora que eu faço uma campanha para o projeto, para ter leite, para ter fralda, para ter alimentos, isso quer dizer que eu vou deixar de gastar dentro do projeto. As pessoas podem não me dar dinheiro nesse momento, mas eu posso fazer campanhas para que elas contribuam, para eu deixar de gastar recursos dentro do projeto. Isso tem a ver com captação de recursos. E é difícil você fazer? Eu acredito que não. Precisa de um planejamento? Precisa. Tudo precisa de um planejamento. Mas muitas das vezes a gente deixa a vida nos levar. Não deixa a vida nos levar. Deu, se não deu, não deu, e assim vai, é porque eu já estou acostumada com isso. Mas por que a gente se acostuma com isso? Eu acho que a gente gosta de sofrer. Às vezes eu sinto isso, acho que a gente gosta de sofrer. Mas aí eu fico pensando, não é a gente gosta de sofrer. A gente não conhece as coisas. A gente não conhece. Às vezes, tudo que a gente aprende dentro dos cursos, a gente presta atenção que a gente vê assim, cara, tem curso ali, ó, vamos fazer o cursinho tal. E aí a gente chega no curso e o curso fala um monte de coisa pra gente e a gente fala, cara, eu vou aplicar tudo isso lá no meu projeto. Só que às vezes não dá para aplicar tudo isso no projeto. Por que não dá, Débora? Porque o meu projeto não é igual àquele cara. O meu projeto tá assim a 20 níveis abaixo da realidade dele. Eu vou aplicar? Posso aplicar. Vou modificar e aplicar no meu projeto. E às vezes são coisas que, quando eu entro dentro de um projeto, a pessoa fala para mim isso. O cara falou que era assim, que eu fiz o curso assim, e chegou lá na hora, não deu certo, Débora. Eu falei, cara, mas você parou para pensar? Viu como é o seu projeto? Entendeu o seu projeto? Viu se isso se aplica no seu projeto? Testou primeiro? Ou você só saiu fazendo e agora não deu certo? Mas ele falou que dava certo. Não, gente. Isso tem a ver com captação de recursos. Na hora que eu preste atenção, participo de um seminário, participo de um curso, e a pessoa afirma que vai dar certo, e eu aplico no curso e não dá, eu sinto triste. Mas isso é um problema. Que é a falta de conhecimento do meu projeto. Por isso que a gente fala o tempo todo de coisas muito fáceis. As pessoas precisam entender o que é o seu projeto. A gente conversa com pessoas. A gente se conecta com pessoas. E se a gente não se conectar com essas pessoas, o recurso não vem. E todas as formas que eu estou falando aqui, gente, é com pessoas. Eu preciso escrever um projeto. E esse projeto ele tem que estar muito bem alinhado, muito bem escrito. A pessoa que vai ler, que é uma pessoa, ela tem que entender o que eu quis passar naquele projeto. E isso tem a ver na hora de eu passar num edital.
Se eu quero captar recursos de cesta básicas, vamos botar aí, eu quero cesta básica, quero ir lá numa empresa e pedir cesta básica para ela. Essa empresa, ela tem que entender o quanto eu faço para mudar a vida das pessoas e que mudando a vida das pessoas também vai mudar a realidade daquela empresa. E aquela contribuição vai fazer a diferença para nós dois. Para mim, porque eu estou doando e eu estou fazendo a transformação, e ele que está colaborando comigo e que vai contribuir também para a empresa dele. Parece que não é verdade, gente, mas é. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Itaguaí. Tem um projeto em Itaguaí que conversou comigo, a gente foi conversar, fizemos um meio projeto. Meio projeto, tá, gente? Não foi um projeto inteiro, não. Foi um meio projeto, porque era para colocar dentro do projeto para eles focarem na empresa que tem dentro do próprio Itaguaí mesmo ali, que é uma empresa que trabalha com sustentabilidade, que trabalha com a questão de empregabilidade, essas coisas todas. E a gente não ficou pensando, cara, empregabilidade, sustentabilidade, não sei o que lá. E ela queria fazer parte de conseguir recurso dessa empresa. E aí eu falei assim, cara, mas o que você tem para oferecer para essa empresa, o que ela quer ajudar, ela quer contribuir, é para uma instituição que tem essa questão de empregabilidade, que tem essa questão de trabalhar com jovem, que tem a questão de trabalhar com a questão da sustentabilidade, e você não trabalha com nada disso. Ah, mas eu tenho aqui um espaço dentro do projeto que dá para a gente fazer tudo isso, e dentro do meu projeto a gente pode aplicar isso, porque a gente tem muitos jovens, mas eu só trabalho com as mulheres. Olha só. Olha a mentalidade. É sério, gente, olha essa mentalidade. Eu quero captar o recurso daquela empresa, que ela trabalha com jovens, que ela trabalha com a sustentabilidade, que ela trabalha com a questão de empregabilidade, só que eu trabalho com mulheres. Mas, como eu quero trabalhar com aquela empresa, eu vou aplicar o que ela tem de interesse dentro do meu projeto. Aí eu falei, é? Tá, vamos tentar. Deixa eu ver o seu estatuto. E aí a gente foi olhar o estatuto. E no estatuto dela estava dizendo apenas mulheres. Apenas mulheres. O projeto dela estava focado em realmente trabalhar com a questão, podia trabalhar com tudo, com sustentabilidade, com empregabilidade, com tudo, mas era mulheres. Mulheres que sofriam violência doméstica. Aí eu perguntei, a gente pode enquadrar, mas a questão de envolver a violência doméstica, você tem que saber se os jovens, essas jovens que você vai acolher e fazer um projeto de empregabilidade tem a ver com esses jovens. Porque se você chegar para mim agora e falar, não tem nada a ver, eu só quero conseguir o dinheiro, eu vou falar que você está fazendo errado. Não, Débora, a gente não tem assim as jovens que sofreram violência, a gente tem mais a questão de jovens que foram mães muito novas e hoje não tem emprego. Eu falei assim, cara, mas isso não tem nada a ver com violência doméstica. Se fosse a questão de uma violência realmente direcionada com que essas mulheres, essas meninas sofreram algum tipo de abuso, apanharam dos pais, aí sim a gente poderia falar da questão da violência. Mas não é. E se a gente pensar bem, a gente podia falar na questão da violência infantil. Mas vamos pensar aí nessa questão. Mas eu quero captar. Essa empresa é uma ótima fonte de recurso, mas não dá para captar dessa. Porque o seu projeto não se enquadra ao que eles querem. Isso transforma uma dificuldade para vocês. Eu não estou dizendo para vocês fazerem com que o projeto de vocês, vou botar milhões de coisa, porque aí eu posso chegar lá e conseguir recurso de centenas de lugares. Não, porque isso é difícil. Segundo, porque isso é errado. Terceiro, você vai querer abraçar o mundo com as pernas e você não vai fazer um trabalho legal. Continua do jeito que você está. Na questão de qual é o seu objetivo. Você trabalha com o quê? Com saúde? Com educação? Qual é a sua área de atuação ali que a gente fala? Saúde, educação, esporte, lazer, empregabilidade? O que é? Qual é o problema social que você quer resolver? A discriminação, a desigualdade, a questão da violência contra mulheres, contra criança, contra idoso, a questão da deficiência, a questão da gente falar da fome, da miséria. O que você quer fazer? A questão como se diz, da falta de oportunidade de jovens. Qual é o seu objetivo afinal? Isso é importante a gente saber. Porque quando a gente pensa nisso, eu sei como eu falo com as pessoas.
Como eu disse, pessoas doam para o projeto. Não são empresas, são pessoas. Quando você vai falar com uma empresa, ela vai ver seus documentos. Ela vai escutar você, ela vai te ouvir. E se você não souber falar isso, essa pessoa não vai te dar recurso. E essa pessoa não que está conectada com a empresa, não vai te dar o dinheiro. Se ela não ver valor no trabalho que você faz e que não agrega nada a ninguém, você acha que você vai receber recurso? Ontem a gente falou da questão de só dar cesta básica. Só dar cesta básica, só dar leite, só dar benefícios. O dar benefícios não muda ninguém. E como eu disse, vai ler lá o SEMAS, vai ler lá toda a regularização, vai ler a questão do SUAS, da lei do SUS, dá uma olhadinha, ele vai falar isso para vocês, são benefícios. Se a gente for pensar, vou lá no CRAS. Lá no CRAS eles falam um negócio de cesta básica, dá para a gente fazer a questão do cadastro único para conseguir o Bolsa Família, Bolsa Escola e Bolsa não sei o que lá. São benefícios. São benefícios. Mas se você parar para olhar, dentro do próprio CRAS, eles vão te informar um monte de coisa. Você é capaz de fazer cursos. Você é encaminhada para outros lugares. Você tem a questão da saúde. Você vai entender muito mais do que simplesmente ter o olhar de ter o benefício. E o acompanhamento, que essas pessoas lá, assistentes sociais, elas vão ficar olhando para ver se você está melhorando a sua qualidade de vida, ou você simplesmente está ali, recebendo benefício, recebendo, não vai mudar nunca. O objetivo não é esse. E isso tem a ver com a nossa captação de recursos. Tudo se torna mais difícil quando a gente não consegue se conectar com as pessoas. Quando a gente não consegue se conectar com o que a gente está fazendo. É fácil captar fontes de recursos digitais? Nem sempre. Mas também não é difícil. É fácil captar do governo? Fácil. É difícil? Depende. Tudo depende. Não dá pra gente falar que é difícil ou fácil. Depende. Depende de você. Depende de você se você vai conseguir fazer uma rifa. E para você fazer uma rifa, precisa de pessoas para comprar. Para você fazer um evento, precisa de pessoas para ir. Para você fazer um projeto, precisa de pessoas para que leiam o teu projeto, para que entendam o seu projeto e para que você envie esse projeto. Tudo a gente precisa de pessoas. E às vezes a gente esquece isso. Para o projeto acontecer, a gente precisa de pessoas. Muitas das vezes, voluntários. Mas eu preciso de gente que eu quero pagar para ficar mais concentrado comigo ali e mais responsabilidade. Recurso. Mas como eu vou captar recurso? Ué, gente. Tem um monte de formas de captar. Falou já com as pessoas que estão no seu entorno? Falou com os bares, com as farmácias, com as mercearias? Mas ninguém quer ajudar. Ué, mas tu chegou a perguntar? Perguntei para fulano, mas o fulano falou que não queria. Gente, tem 30 comércios dentro do seu bairro. Você falou com um e você já desistiu no primeiro? Meu Deus do céu. Tu tá fraquinho, hein? Mas aí é muito difícil. O que é fácil? Gente, eu achei difícil andar de bicicleta. Eu achei difícil tirar a carteira de motorista. Eu achei difícil passar no vestibular. E tudo isso, gente, minha dificuldade, às vezes não era tanta porque teve gente que falou assim, caraca, eu aprendi de primeira eu andar de bicicleta. Eu passei de primeira no pré-vestibular. Eu falo, caraca, para mim foi difícil. Mas aí eu falo, deixa eu voltar um pouquinho para trás para entender o que foi difícil para mim. Andar de bicicleta, para mim foi difícil porque eu tinha medo. Então, o meu medo fez com que eu caísse centenas de vezes de bicicleta e centenas de vezes eu desisti de começar e depois eu falei, não, cara, todo mundo tá andando, sacanagem, eu tenho que aprender a andar de bicicleta. Aprendi a andar de bicicleta cedo, tá, gente? Mas eu falava, caraca, sacanagem, meu irmão anda de bicicleta, fulano anda de bicicleta, todo mundo anda de bicicleta, eu não ando de bicicleta. Caraca, as pessoas estão andando de bicicleta na rua, fica o pessoal pedalando, às vezes, a noite toda ali, quase, eu lembro que quando eu era criança, assim, meus 10, 11 anos,
tinha um grupo de gente andando de bicicleta, umas 20 pessoas, aí o pessoal ia andando de bicicleta até a Vila Militar aqui, depois voltava. Nossa, eu achava aquilo o máximo. E eu ia. E eu vi eles fazendo isso durante muitos anos. E eu falei, cara, quando eu comecei a andar de bicicleta, eu falei, cara, tem que andar, porque meu irmão já tá indo. E eu não tô. Eu estava com 7, 8 anos, e meu irmão é mais velho do que eu. Meu irmão ia com meu pai, e eu não ia porque eu não sabia andar de bicicleta. E meu pai não ia deixar fazer. Vai lá, vai atrás, Débora. Eu ia atrás, mas não era a mesma emoção que os mais jovens ficavam pedalando rapidão, sabe? Eu falei, eu quero ter essa emoção, ventinho na minha cara. Aí eu aprendi a andar de bicicleta, mas caí várias vezes. Tirar a carteira, então, tinha pavor, gente. Pavor de tirar a carteira de motorista. Fiz 3 vezes a prova para ser aprovada. Na terceira eu fui aprovada, mas até hoje eu tenho pavor de andar sozinha, então nunca andei sozinha de carro, gente. Sempre tá o meu esposo do meu lado. Em realidade. Mas eu tive que aprender. Senti dificuldade? Muita dificuldade. Para captar recurso? Senti dificuldade. Óbvio que eu senti dificuldade. Às vezes a pessoa fica assim, mas captar recurso é difícil de verdade. Gente, não é que seja difícil, mais uma vez, é a gente aprender. É a gente entender. Eu trabalhava antigamente numa empresa, numa escola, e eu cobrava as pessoas que a mensalidade estava atrasada. Normal, olha só, a mensalidade está atrasada, você tem que pagar até dia tal, porque senão o seu filho não vai entrar no curso, e que não sei o que, eu ligava assim, na maior caroça de ligar e reclamar que a pessoa não tinha pagado o curso. Gente, isso também acontece no projeto social. Quando eu liguei a primeira vez para falar que a pessoa não tinha feito a doação do mês, gente, eu quase morri. Eu falei, gente, como que eu vou cobrar uma pessoa que está fazendo uma doação? Sério? Como que eu vou cobrar uma pessoa que está doando, gente? Não é obrigação dela. Aí eu fui entender que realmente não é obrigação dela. Mas eu tenho que dar valor e falar, cara, a sua doação faz diferença. Eu tive que aprender. E aprender, gente, não foi só na marra, não. Eu tive que entender, eu tive que fazer curso, eu tive que ler pra caramba, eu tive que prestar atenção como outra garota fazia. Depois, a outra garota fazia de um jeito. Eu tive que aperfeiçoar o meu jeito, que algumas coisas ela dava uns mole lá e perdia doador. Eu perdi muito doador num período, porque eu não sabia falar. Cara, é um trabalho que tem que ser aprendido. Falar com a empresa, a mesma coisa. Você ir falar com 50 empresas e chegar e falar todas elas falarem não para você e tu falar, caraca, alguma coisa tá errado. Ou eu tô errado, não. Esses caras estão errados, porque não sou eu, não. Esses caras estão errados. Isso tem a ver com a captação de recurso. Se eu tô com dificuldade de falar com empresas, o que eu posso fazer para ter recurso, não nesse momento de empresa? Aí eu vou pensar. Eu vou para um lado mais fácil. Eu vou fazer bazar, eu vou fazer bingo, vou fazer brechó, eu vou fazer eventos nesse momento. Eu vou falar que as questões de fazer, cara, nota fiscal carioca, nota fiscal paulista, nota fiscal do Pará, eu vou fazer com que as coisas aconteçam. Cara, hoje eu não consigo passar no edital porque eu não sei escrever projeto. Tá, não sei escrever projeto? Como eu consigo escrever um projeto? Eu vou estudar, eu vou conseguir gente para escrever o projeto. E eu vou me aperfeiçoando, eu vou me organizando, eu vou melhorando as coisas dentro do projeto. Eu só não posso parar. Porque parar dá ruim. As pessoas dependem da gente. Tirar dinheiro do nosso bolso, muitas das vezes acontece isso. Mas isso também prejudica a gente. Porque a gente tem marido, a gente tem filho, a gente tem contas para pagar, mas o projeto ainda está em primeiro lugar e a gente tira dinheiro do bolso. Mas a gente não pode esquecer que, às vezes, fica pesado. Nosso marido briga, nossos filhos brigam. A gente briga com as pessoas porque a gente está fazendo aquilo que a gente ama. Mas a gente tem que entender que o amor que a gente tem pelo projeto tem que ser um amor bem feito. Eu não posso me prejudicar por esse amor. Eu tenho que melhorar esse amor. Tenho que melhorar. E para melhorar, eu preciso de conhecimento. Então, gente, quer mudar o projeto agora? Quer captar? Quer fazer com que as coisas se tornem mais fáceis? Entenda o projeto. Entenda o que faz, como, como, quando, onde, por quê, o quanto gasta, quais são as suas necessidades, quem está no seu entorno. Veja quais são as fontes. E que fontes são essas, Débora?
campanhas, leite, fralda, suas necessidades ali, suas campanhas, necessidades. Tem até campanha das pessoas. Eu estava falando com uma pessoa fazer uma campanha, que ela está fazendo uma obra no projeto, eu falei, faça a campanha faça a campanha do material Ah, Débora, como assim eu vou fazer campanha do material, Débora? Gente, você vai fazer a campanha. Gente, estamos precisando de cimento, de tinta, de não sei o que lá, contribua com o projeto. Eu falei. Aí eles fizeram a campanha lá. Débora, as pessoas, tem gente que está chegando aqui com um pincel, tem gente que está chegando aqui com um saco de areia. Eu falei, cara, tu vai deixar de gastar. As pessoas que quiserem saber o que você quer realmente, você bota lá, gente, eu tenho isso. Tá aqui, bota para as pessoas saberem que você precisa fazer tal coisa. Você precisa. Vai ter gente que vai te dar recurso financeiro e vai ter gente que vai te dar produto. E quando isso for acontecer, você vai fazer o quê? O que me deram de produtos, eu vou bater na minha lista. E o que me derem de dinheiro, eu vou comprar o que tem na minha lista. E assim vai acontecer. E a pessoa está fazendo lá a campanha dela de material de construção para fazer lá a obra da sede. Simples. Simples assim. Ah, mas aí, como eu vou fazer? Eu vou falar na caroça com as pessoas? Ué, você não fala com as pessoas o tempo todo, não? Isso é um problema. Você não fala com as pessoas. Já pensaram nisso? Como a gente precisa falar com as pessoas? Como a gente precisa mostrar valor para as pessoas? E se eu não mostro para as pessoas o valor do projeto, por que as pessoas vão doar para a gente? Não tem motivo. A gente precisa de doação, gente, constante. É a mesma questão do que eu falei para vocês aqui. As pessoas dizem que precisa de um trabalho para acontecer e dar resultado, tem que ter constância. E o projeto precisa de quê? De doação constante. Por que a gente diferencia um do outro, se é a mesma coisa? Tá vendo como às vezes as coisas são óbvias e a gente nem repara isso? Por quê? Porque, na verdade, nem tudo é óbvio. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente tem aí, como eu disse, a gente tem rifas, bazares, venda de produtos, vendas de serviços. A gente tem as campanhas. São coisas simples para ser feitas dentro do projeto. E tem as coisas mais complexas. Recursos públicos, editais, emendas parlamentares, lei de incentivo. Essas são mais complexas. E eu preciso de mais conhecimento para fazer. Essas aqui que eu falei, que ainda tem outras, tá, gente? Essas daqui que eu tô falando, tem uma grande competição. Porque tem pessoas disputando comigo. Eu não vou sozinha para fazer um edital. Mas eu vou sozinha para fazer um evento. Eu estou sozinha, entre aspas, tá, gente? Essa questão do sozinha é eu vendo minha rifa. Eu falo do meu evento. Eu vendo um produto. Isso é eu com você. Ganho quando eu falo de eu, projeto, vou participar do edital, tem centenas de pessoas participando. E ali ganha o recurso quem está mais preparado. Ganha o recurso quem está mais alinhado. Ganha o recurso quem está ali, como se fala, com os critérios conforme foi falado no edital. Assim como emenda parlamentar, tanto assim como com recursos públicos e assim por diante. Tem que estar alinhado, tem que ter todos os critérios, tem que ter a questão de saber como você vai captar. Isso tudo são pontos que vão fazer você subir para conseguir o recurso. Ou vão fazer você descer e nem chegar perto desse recurso. E como eu disse, nisso tudo, a gente ainda tem uma grande competição. Porque ali tem centenas de projetos também disputando com você esse recurso que eles precisam. Porque todos nós precisamos de recurso. Todos nós. Só que a diferença tem gente que vai para todos os lados, consegue captar de tudo quanto é lugar. Tem gente que fica parado e fala, eu não consigo fazer. Mas todo mundo consegue fazer. Basta saber como fazer. Basta entender como tem que ser feito. E como eu disse para vocês, um ponto fundamental aqui, que todo mundo tem que saber fazer, é falar com as pessoas. É falar com os seus doadores. Se vocês souberem fazer isso, vocês já estão aí com praticamente a faca e o queijo na mão.
Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês e até segunda-feira. Tchau, tchau, gente.